dia, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, e a gente vai apresentar os nossos convidados que formarão a nossa bancada desta quarta-feira, o dia sempre voltado aqui para os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Doutora Aônio Genículo Vieira, quero aproveitar, porque eu abri aqui com essa nota com dados nacionais, vamos aqui para São Paulo, olha, taxa de transmissão 1,79, significa o quê? Cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 179, o pico anterior tinha sido em março de 2021, naquela ocasião, na segunda onda da Covid, esse índice chegou a 1,70, então a gente já superou o que acontecia em março do ano passado. Esse é um registro, é um cenário aqui da cidade de São Paulo. Seu entendimento, doutor? Acho que é justo, pelo menos a nossa parte, lá na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, nós teríamos o congresso que iniciaria hoje e foi prorrogado o seu início para final de junho e julho. Então, a gente tem que continuar tendo as medidas de segurança, a utilização de máscara, trocar a máscara, que não é só pôr a máscara, e ficar com ela o dia inteiro, porque ela perde o efeito, né? Então, a pessoa tem que ir trocando durante a cada 2 horas, se ela está num ambiente fechado, né? Então, tem que trocar a máscara, como a gente faz no consultório, com as medidas de segurança. Eu passei toda essa crise de pandemia trabalhando, e não tive infecção, não fui contaminado pelo vírus, fiz várias vezes exames, né, para averiguar. Eu atendi pacientes que no dia seguinte me ligaram, falando, doutora Ana, eu estou com Covid e tive ontem aí. E eu não contraí a doença. É simples, medidas de segurança, proteção, asepsia de mão, lavar a mão. Melhor lavar a mão do que ficar passando álcool toda hora. Se você tem um sabonete, uma água, lave a mão. Se você não tem, use o álcool gel 70%. Eu creio que a gente tem que continuar tomando essas medidas de segurança, né? Eu mesmo, um curso que iria iniciar agora em fevereiro, eu adiei para maio. Vamos ver como é que fica a situação até lá, né? Doutora Aônio, os dentes também sofrem com ansiedade, é o bruxismo, é o apertamento, isso tudo também, durante esse período aqui, está pegando muita gente, né? Está complicado, essa ansiedade, o pessoal já tem ansiedade e medo de ir a um tratamento odontológico, a um consultório dentário. E a ansiedade e o medo do Covid fez com que muitas pessoas acabassem tendo os seus problemas que poderiam ter sido evitados numa consulta regular de 6 em 6 meses e foram agravados pela distância de ir ao consultório. Até mesmo antes de vir para cá, estava atendendo uma paciente que esteve comigo, creio que no início de 2020, quando começou a pandemia. E pacientes portadores que utilizam implantes dentários, ele não pode ficar longe do consultório. Ele tem que ter uma assiduidade de consulta, de fazer uma limpeza, porque senão ele perde osso. Aquele osso, nos implantes nós só temos as fibras circulares, e não igual ao dente, que nós temos todos os tipos de fibra que veda o dente, a raiz da cavidade bucal, e o paciente fica fora, aquilo lá inflama, e aquele tecido ósseo que segura o implante, ele tem uma reabsorção muito rápida, justamente por não ter esse epitélio juncional que faz com que o implante fique isolado da parte externa da boca. Então, muitos pacientes, muitas pessoas perderam tecido ósseo devido a isso. A ansiedade, o medo de ir no consultório dentário, quando não precisa, que a pessoa acaba entrando em crise, no síndrome do pânico, que o Alexandre explicou muito bem, e não precisa ter isso, a pessoa precisa
entrar na vida, a vida corre. E o vírus, ele não vai ser o último, vai ser que nem gripe. O vírus, ele muta. Todos os vírus são mutáveis, como o da gripe. Todo ano nós temos um vírus diferente. E agora nós vamos conviver também com o Covid para o resto da nossa vida, infelizmente. Porque o vírus muta, ele quer, a partir do momento que ele deu aquela imunização de manada, que pega todo mundo, a pessoa faz anticorpos contra aquele vírus, ele muta. Tanto que esse vírus Omicron, pelo que eu escutei nas palestras que eu ouvi, participei, ele não tem uma letalidade igual ao vírus inicial, que era o vírus selvagem, que matou tanta gente. Então, esse vírus Omicron, ele há uma transmissibilidade muito grande, mas ele não é tão letal quanto o outro. Então, vai mudar, e cada vez ele vai diminuir, vai continuar, e nós vamos conviver com isso o resto da vida. Tanto que na Inglaterra, que eu estava, Inglaterra, Espanha, Portugal, não é mais pandemia, é endemia, eles mudaram o conceito. Então, nós vamos ter que conviver e conviver se resguardando para não ter contágio, né? Com máscara, a pessoa pode ir no consultório dentário sem medo nenhum, que inclusive eu marco pacientes bem espaçados para não ter encontro com eles na recepção do consultório. Então, a gente se adequou a essa nova realidade que nós estamos vivendo, né? Doutor Aônio, vamos falar sobre o uso das lentes de contato dentais. Isso tudo caiu muito bem no gosto dos brasileiros, especialmente dos famosos, né? São aquelas películas coladas nos dentes que renovam a cor, corrigem o formato, o contorno, a textura e até realinham os dentes, não é verdade? Claro, é importante sempre escolher com cuidado o profissional que vai fazer esse procedimento. Como é que funciona na prática, doutor Aônio? As lentes de contato ou facetas laminadas é um tema assim que está sendo muito requisitado pelas pessoas e ela tem as suas indicações. É aquilo que você acabou de falar, Mauro, dentes desalinhados, dentes com muitas restaurações, dentes escuros que não respondem ao clareamento dental. Então, em uma semana, nós conseguimos melhorar o sorriso da pessoa. É feito o atendimento, primeiro um planejamento dessa lente de contato. Então, nós fazemos uma moldagem dessa pessoa ou o escaneamento da arcada dentária e feito um mock-up, que é uma maquete do que seria o tratamento depois de pronto. Aí nós mostramos para o paciente. A partir da aprovação do paciente, nós fazemos o trabalho. Sempre é necessário um pequeno desgaste, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dependendo do grau de escurecimento do dente, nós desgastamos mais ou menos o dente, mas um pouquinho precisa. E a partir do momento, se essa faceta laminada, se essa lente de contato foi colada no dente, ela passa a ser como se fosse o esmalte do dente da pessoa. A pessoa só vai ter que evitar alimentos que quebrariam o dente, pode quebrar essa lente de contato também, como abrir uma garrafa com os dentes, abrir nozes com os dentes, morder caroço de azeitona, coisa que a gente não deve fazer com os nossos dentes, a gente também não pode fazer com a lente de contato, porque até o material da lente de contato, que a gente utiliza o disilicato de lítio, que é uma porcelana mais resistente, ele é até mais resistente que o esmalte dentário. Mas, mesmo assim, ele é passível de uma fratura se a pessoa extrapolar, abrir a garrafa com os dentes, né? Mas, fora isso, essas lentes de contato devolvem para a pessoa a autoestima. A gente percebe que muitas pessoas não sorriem com constrangimento de mostrar os dentes. As pessoas conversam assim, com o lábio baixo, ela não dá aquele sorriso gostoso, que nem estou dando agora, porque não tem os dentes bonitos. E ajuda, a pessoa quando sorri, aumenta o nível de serotonina. É igual a pessoa fazer exercício físico, como o Bruno estava falando. Aumenta a serotonina, a pessoa se sente bem, e o sorriso melhora também a aura da gente, melhora o bem-estar com a gente mesmo, né? Eu já começo o meu dia me sorrindo no espelho. Eu me olho assim e falo, bom dia, doutor Aônio, e dou aquele sorriso gostoso para aumentar minha taxa de serotonina. Isso faz muito bem. E pessoas que têm os dentes feios têm
fica constrangida, não sorri, não mostra os dentes, né? Tem que fazer em toda a arcada ou só naqueles dentes que tem alguma correção a ser feita, seja na cor, seja no alinhamento? Então, a gente faz primeiro um planejamento. Se a pessoa só tem um dente feio e tem os outros dentes bonitos, a gente só faz naquele dente que está feio. Agora, se no sorriso, dentes muito escuros, então eu faço uma fotografia, peço para o paciente sorrir e vejo o quanto esse sorriso da pessoa mostra os dentes. Então, se aquela pessoa que, quando sorri, vai até o primeiro molar, então tem que ir até o primeiro molar, porque não dá para dar uma diferenciação. Tem pessoas que só mostram os dentes superiores, não mostram os inferiores. Então, a gente só faz as facetas nos dentes superiores. Se a pessoa tem um sorriso médio, então a gente faz em cima e embaixo e passa para o paciente. Esse mock-up, que é esse estudo, essa maquete que nós fazemos antes de fazer o tratamento, e nós vemos isso. O ganhador da Mega Sena, ele mostra todos os dentes, né? Esse precisa fazer tudo. Esse ganhou, aí está dando risada sozinho, né? É bom. Não é? Não ia perder a piada aqui, doutor Aônio. Vamos lá, olha, perguntas da nossa audiência, eu começo com você está com a palavra. Eduardo Carvalho está no Instagram e pergunta como a odontologia pode ajudar na recuperação do olfato e do paladar para aqueles que perderam por conta da Covid-19. Bem, o olfato é meio complicado, mas com relação ao paladar, eu indico, a primeira coisa é fazer a higiene da língua quando acorda, com o raspador de língua. Mas essa parte que quem teve Covid e perdeu o paladar, aí tem que aguardar e ver com um médico, com um infectologista, a medicação que pode ajudar a pessoa a restaurar esse paladar. Mas a limpeza da língua é importante, porque durante a noite forma-se uma saburra na superfície da língua que precisa ser removida ao acordar. Então, já ajuda um pouquinho a voltar o paladar para a pessoa, né? Doutor Aônio? aonivieira.com.br, o site Dr. Vieira, no Instagram e no Facebook, Dr. Aônio Vieira. Agradeço a oportunidade de poder ter compartilhado com vocês esse período que nós ficamos juntos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. O cardiologista Dr. Jairo Lins Borges, o psicólogo Alexandre Bess, o professor de educação física Bruno Frantz e o cirurgião dentista Dr. Aônio Genícolo Vieira. Olha, pessoal, na mesa do som com a gente hoje, o Neildo Neres e o Isaac Barros. Valeu, Neildo, valeu, Isaac. Sérgio Souza, de férias, é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, nas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias.